entender, já sabe, né? Pergunta, a gente para tudo aqui, tá? Qual é a página, Vera? Começa na página 108, tá? Faz assim, ó, primeiro deem uma lida aqui nessa introdução, por que estudar essa unidade? Na página 108, só leiam aqui, tá? Quem já leu, ótimo, deve ter alguém que deve ter lido já. Enquanto isso, eu vou botando aqui, tá? Posso começar? Ou já não estão lendo ainda? Pode. Aqui, gente, ó. Então, a dinâmica é a área, como eu falei, da física, né? Que vai estudar as causas do movimento, tá? Sabe o que eu estou estranhando? É porque eu dei mecânica, quer dizer, a dinâmica também faz parte da mecânica, né? Mas eu dei cinemática para o oitavo ano, essa mudança de currículo que fez isso, né? Eu dei cinemática no oitavo ano e eu acho que eu entrei um pouquinho aqui, foi isso. Esse ano eu já dei cinemática para eles. Então, aqui, gente, ó, a dinâmica, ela quer descobrir as causas do movimento, né? É o estudo da física que estuda as causas do movimento. A gente tem duas. Vocês sabem vocês sabem definir grandeza física? O que é uma grandeza física? A massa? Hã? A massa? Mas por que é a massa? Por que massa é uma grandeza física? É o espaço que aquele corpo ocupa. Mas aí tu está conceituando. Tipo, comprimento, massa, volume e densidade. Isso, são grandezas físicas. Mas por quê? Por que eu digo que uma coisa é uma grandeza física, principalmente? Porque pode ser, é aquilo que pode ser medido. Isso mesmo, tá? Então, grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, certo? Então, massa é uma grandeza física, né? Pode ser medida. Eu posso medir a massa, eu posso medir o volume, eu posso medir a densidade, eu posso medir comprimento, eu posso medir força, né? Eu posso medir, enfim, vários tipos de força, né? Então, todas essas coisas eu chamo de grandezas físicas, porque podem ser medidas, certo? Aí a gente conhece principalmente vamos trabalhar duas grandezas físicas aqui. As grandezas físicas escalares e as grandezas físicas vetoriais. Eu nem sei se isso aqui tem no livro de vocês, mas como é básico, eu coloquei no PowerPoint, tá? Então eu vou voltar aqui com a apresentação. Então aqui, gente, agora que a gente já sabe o que é uma grandeza física, que é tudo aquilo que pode ser medido, e eu tive ali um monte de exemplo, né, massa, volume, densidade, etc e tal, então vamos ver o que é uma grandeza física escalar e o que é uma grandeza física vetorial, né? Uma grandeza física escalar, é aquela que é definida basicamente por uma unidade, tá? Por exemplo, quando eu digo assim, 1 quilo de alguma coisa, eu não preciso saber mais nada sobre aquela coisa. É 1 quilo. Ela define
a quantidade, uma quantidade só, né? Já as grandes, ou o comprimento, ou a largura, né? Ou o volume, 200 ml, eu não preciso saber se é para baixo, se é para cima, se é para o lado, nada disso você precisa saber, né? Basta saber a unidade, um valor numérico e uma unidade de medida. É só isso que eu preciso, certo? Numa grandeza escalar, né? Numa grandeza vetorial, já é diferente, né? Numa grandeza vetorial, além do valor numérico e da unidade de medida, eu preciso também da direção e o sentido, tá? Dessa coisa, dessa grandeza, certo? Então, o que que acontece? São coisas diferentes, né? Quando eu falo de força, né, não basta só uma unidade. Por exemplo, a unidade de força é Newton. Não basta só eu dizer que eu fiz uma força de 30 newtons, né? Eu tenho que saber, ó, a direção e o sentido dessa força, certo? Então, não adianta eu dizer, ontem empurrei uma caixa realizando uma força de 30 newtons, né? Só o valor numérico e a unidade de medida não me dizem nada dessa força. Eu preciso saber qual é a direção e qual foi o sentido dessa força. Então, essas duas características aqui, ó, fazem parte de uma grandeza vetorial, tá? Então, gente, sentido e direção. A direção, ela pode ser horizontal, vertical, oblíqua, né? Já o sentido pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, norte para sul, sul para norte, de baixo para cima, de cima para baixo. Esses são os sentidos da força, tá? Então, força e movimento. O que seria a força, né? Força é alguma coisa, algum agente, né, que é capaz de modificar o movimento de um corpo ou de alterar o movimento de um corpo, né? Modificar o movimento de um corpo ou de deformá-lo, certo? Então, por exemplo, se eu pego uma latinha, aqui, ó, deixa eu pegar aqui a latinha, só um minuto. Vou ali pegar a latinha, fazer o trem. Aqui, gente, ó. Eu tenho aqui essa latinha, certo? Então, imagine o seguinte, ó. Essa latinha aqui, tá? Ela tá aqui, tá paradinha. Certo? Tá paradinha. Para acontecer alguma coisa com ela, né, eu tenho que agir sobre ela, certo? Então, se, por exemplo, eu pegar essa latinha e empurrar, ó, ela vai rolar. Mas eu estou fazendo o quê? Aplicando uma força sobre ela. Se eu rolar essa latinha numa mesa aqui, ela vai rolando. Vai chegar um determinado momento que ela vai parar. Ou ela tá rolando e eu boto a minha mão e faço ela parar. Outra coisa, essa latinha tá aqui. Se eu fizer isso aqui, ó, eu deformei a latinha. Então, eu apliquei também aqui uma força. Então, força, né, é aquilo que é capaz de modificar o movimento, tá? Se eu jogar isso aqui para cima, eu apliquei uma... Ainda bem que eu não derramei, não. Apliquei uma força, joguei isso aqui para cima, certo? Houve um agente para fazer isso aqui se movimentar, certo? Uma força.
Quando eu apertei aqui, né, eu também foi um agente, uma força que deformou esse corpo aqui, tá? Então, força é qualquer agente capaz de modificar o movimento ou deformar um corpo, tá? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Ó, por exemplo, aqui numa partida de futebol, né? O cara dá uma cabeçada, né? O que que ele fez? Na verdade, ele aplicou uma força na bola, certo? A bola saiu, adquiriu movimento aqui, certo? Mas o goleiro fez a bola parar. Mas para fazer a bola parar, ele também aplicou uma força, certo? Deu para entender isso? Agora, gente, claro que a gente tem que pensar que essa bola aqui, né, que recebeu uma cabeçada, recebeu uma força, ela sai em movimento e ela está inserida aqui num contexto de muitas forças agindo sobre ela, certo? Então, eu tenho aqui a força da gravidade agindo sobre ela, eu tenho o atrito e a resistência do ar agindo sobre ela, né? Tudo isso são forças que agem e que vão modificar o movimento. Por exemplo, uma cabeçada. A cabeçada ali, vamos supor que foi dada bem perto da trave, né? E o goleiro parou com as mãos, fez uma força que parou a cabeçada. Mas o que que acontece? Isso aqui não vai em linha reta, né? Isso aqui vai fazendo assim, ó, né? E vai fazendo assim por quê? Porque tem a ação da gravidade, que é uma força também, certo? Agindo e alterando esse movimento. Então, ela sai daqui com uma velocidade, mas por causa da resistência do ar, ela vai perdendo essa velocidade, a velocidade dela vai diminuindo, e a trajetória dessa bola também vai se modificando, porque tem a força da gravidade agindo sobre ela. Todo mundo entende isso? Sim. Tá. Sim. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Que as forças são capazes de deformar corpos. A gente faz isso todo dia quando a gente vai lá apertar a nossa bisnaguinha de pasta de dente, né? Para botar. A gente aplica uma força, né? Para a pasta sair, certo? Então, a gente deforma, mesmo que momentaneamente, o tubo de pasta, né? E faz com que a pasta lá dentro se movimente e saia para a gente poder usar, né? Então, por isso que eu digo, né? A ciência, para mim, é uma das disciplinas mais tranquilas, né? Porque se a gente for pensar, ela está o tempo inteiro com a gente, né? É diferente de outras disciplinas, né? Que não estão assim tão no nosso dia a dia, né? Quando a gente está, o simples ato, né, de apertar de manhã um tubo de pasta de dente, a gente já está trabalhando com a primeira lei de Newton, né, a inércia, o tubo de pasta ia ficar ali eternamente daquele jeito, se nenhuma força fosse aplicada sobre ele, né, e também se eu apertasse e nada, né, a força não parasse de ser aplicada e nada interferisse nela, ia continuar do jeito que é, enfim, é todo dia, toda hora, né? As forças são capazes de mudar a direção e o sentido do movimento. Basta ver as batidas na estrada, né? Que mudam totalmente tanto o sentido quanto a direção do movimento, certo? Medindo forças. Para medir força, né? Vamos supor, ó, quando precisamos de mais forças para levantar 4 quilogramas do que para levantar 2 quilogramas, óbvio, né? A unidade de medida para medir módulo ou intensidade da força é o Newton, tá? E, obviamente, que foi em homenagem a Isaac Newton. Então, para medir comprimentos, eu uso centímetro. Para medir volume, eu uso ml, litro. E para medir força, eu uso Newton, certo?
Aqui, ó. Aqui são os aparelhos usados para medir intensidade de força. Então, o aparelho mais usado para medir a intensidade de força é o dinamômetro, certo? Esse aparelhinho aqui, ó, que é constituído de uma mola e uma escala numérica, né, que vai medir a força. No caso aqui, a medida dessa força é a força-peso, certo? Que é a relação entre a massa daquilo que eu estou pesando e a ação da gravidade, tá? Aqui é dinamômetrozinho que foi feito em sala de aula, tá? Isso aqui a gente faz também lá no laboratório, tá, gente? Aliás, lá tem vários dinamômetros. Então, vamos ver um pouquinho das forças, ó. Força com mesma direção e mesmo sentido, certo? Se eu faço uma força numa mesma direção e no mesmo sentido, por exemplo, cabo de guerra, tá? Cabo de guerra é uma força, quando vocês estão brincando de cabo de guerra, vocês estão fazendo uma força que a direção é horizontal, né? Só que o sentido é diferente, né? Tem gente puxando da direita para a esquerda e tem gente puxando da esquerda para a direita, tá? Mas tem força que a gente faz na mesma direção e mesmo sentido, certo? Por exemplo, quando a gente está empurrando um carro na rua, meu carro pifou aqui no condomínio, né? E eu começo a empurrá-lo, né? Eu estou fazendo uma força numa mesma direção e no mesmo sentido. Se eu estou lá no portão, estou vendo que vai minha casa, o sentido é esse. E a direção é horizontal, certo? Se um vizinho vier me ajudar, 1, 2, 3, como é que eu trabalho, como é que eu calculo a resultante, o total dessa força? Somando as 3 forças que estão sendo aplicadas, certo? Por que eu somo as 3 forças? Porque elas estão na mesma direção e mesmo sentido. Se fosse o contrário, como no cabo de guerra, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que somar as forças, né, que estão agindo no cabo de guerra, né, e depois diminuir o total, a resultante da força maior da força menor. Isso me daria o total de força aplicado para movimentar o cabo de guerra ou para a direita ou para a esquerda. Vamos lá que isso vai ficar mais claro. Ó, aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas empurrando um carro. Eles estão empurrando na direção horizontal e no mesmo sentido, certo? Estão aqui empurrando o carro para frente, vamos dizer, certo? Empurrando no mesmo sentido. Então, para saber a resultante, o total de forças que foi aplicado aqui, para esse carro se movimentar, eu só somo as forças. Então, aqui no caso seria F1 mais F2, força 1 mais força 2, força 1 mais força 2, mais força 3, mais força 4, mais força 5, mais força 6, tá? Eu teria que somar 6 forças aqui para saber o total de força para movimentar esse carro, certo? Aqui, ó, 2 pessoas, né, são forças com a mesma direção, tá na horizontal isso aqui, tá? Mas sentidos opostos, ó, certo? Então, isso aqui, o que acontece? Esse aqui tá aplicando uma força de 60 newtons e esse aqui de 40, tá? Se eu quero descobrir a resultante da força, eu vou pegar a força maior diminuída a força menor. Eu precisei, então, de 20 newtons para que esse cara aqui conseguisse puxar esse aqui, ó, tá? Esse aqui parece mais forte, né? Mas tudo bem. Deu para entender? Então, a resultante terá o mesmo sentido da força maior, certo? Ó, a força maior tá puxando para cá, certo? E a resultante da força, que é esses 20 newtons, foi necessário 20 newtons para fazer esse cara aqui mudar de sentido. Ele estava puxando para lá, e agora, por causa dessa força, 20 newtons dessa força fez ele puxar para cá, tá? Mudar de sentido. Deu para entender isso, gente?
Sim. Não é Deu. difícil isso aqui, né? Tranquilo, né? Ó, aqui tem, ó, eu tenho o cabo de guerra, vocês ali na escola brincando de cabo de guerra, tá? Então, aqui tem um cabra fazendo uma força de 68 newtons, outro 43, outro 37. Aqui tem um de 59, outro fazendo uma força de 49, outro de 48. O que que eu faço? Eu pego a resultante do lado direito e somo, tá? Então, 59, 49, 48, certo? Soma essas forças aqui. E soma as forças do lado esquerdo, certo? Depois eu vejo qual foi a força maior e faço a diminuição. Então, o total, o resultado vai ser 156 menos 148, 8 newtons, né? Foram responsáveis para fazer com que o sentido, né, que o cabo de guerra, quem ganhasse fosse esse lado. Aí mudou o sentido, esses aqui foram puxados para cá, tá? Esse aqui eu não vou dar, porque são forças concorrentes, aqui a gente trabalha com... e acho que no livro de vocês não trouxe isso aqui, deixa eu só ver aqui, acho que não. Não traz, não. Então, deixa pra lá, porque isso aqui vocês vão aprender no segundo grau, tá? Daí, vamos para a primeira lei de Newton, que vocês têm aqui no livro, certo? Então, tudo que eu falei ali antes são conceitinhos básicos, coisinhas básicas, mas que são bem importantes, tá? Na física. Então, vamos para a primeira lei de Newton, tá? Que é, gente, fala da inércia, certo? Então, o que é inércia? Inércia é, na verdade, a capacidade de um corpo permanecer em repouso ou em movimento, certo? Todo o corpo, qualquer coisa, estou aqui na minha sala agora, tem um computador aqui, esse que eu estou trabalhando, tem um aqui do lado, tem livros aqui, mesa com livros, tem um copo aqui na minha frente. Todos esses corpos, a tendência deles é se manter em repouso, indefinidamente, tá? Até que uma força haja sobre eles, certo? Então, quando uma força age sobre um corpo, ela tira esse corpo da sua inércia. Só que esse corpo vai entrar novamente em inércia, porque ele vai entrar em movimento. Também aquele movimento só vai parar, tá? Quando uma força agir sobre ele, fazer com que ele pare, certo? Deu para entender? Então, a primeira lei de Newton, ela é baseada nisso. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece em repouso ou em movimento uniforme, com velocidade constante. Mas olha a palavra mágica aí. Se nenhuma força agir sobre ele. Então, a primeira lei de Newton é também conhecida como o princípio da inércia, tá? Então, tem que sempre pensar nisso. Se nenhuma força atuar sobre um corpo, ele permanece em repouso, tá? Se nenhuma força atuar sobre um corpo em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, um movimento com velocidade constante, tá? Todo mundo entendeu? Entenderam, gente? Sim. Isso explica por que a gente está no ônibus, né? Está vindo lá do centro, está de pé no corredor e o ônibus está normal, assim, vai, a toda, né? Aí, de repente, dá aquela freadinha. O que acontece com a gente? Vai Voa pra pra frente. frente. Vai para frente. Por quê? Por causa da força que ele fez quando ele freou o ônibus.
Porque a tendência do nosso corpo era continuar em movimento junto com o ônibus. O ônibus estava em movimento e a gente, consequentemente, está naquele movimento, né? Se para, a tendência do nosso corpo é se projetar para frente. Por isso é tão importante o uso do cinto de segurança no carro, né? Porque quando um carro dá uma batida, né, tá vindo em movimento numa certa velocidade, mesmo que não seja uma velocidade muito grande, né? A tendência do nosso corpo quando o carro para é ir para frente. Então, quando um carro bate, se eu não tenho nada para me segurar, eu posso voar pela janela. Aí junta a velocidade que vinha o carro, mais a minha massa, né? Isso pode me jogar a metros dali, né? A muitos metros da onde aconteceu o acidente, se não estiver usando o cinto, né? Então, por isso a importância do cinto de segurança. Claro que existe toda uma polêmica em torno do cinto de segurança, porque tem gente que morreu por causa do cinto. Tem gente que morreu por causa do cinto. Mas vamos olhar as estatísticas, quanta gente, né? O número de pessoas que se salvou por causa do cinto de segurança é infinitamente maior que o número de pessoas que morreu em consequência do cinto de segurança, né? Porque já aconteceu, né? Às vezes as pessoas também não controlam ali, tem todo do lado do banco, né, tem aquela regulagem ali para a gente regular, para o cinto ficar certinho. Tem gente que anda com cinto já aqui no pescoço, né? Não regula não faz aquela regulagem do cinto e tudo mais. Então, já aconteceu de cinto dar problema, da pessoa ficar asfixiada pelo cinto, enfim, claro que tem. Até com airbag já aconteceu isso. Mas a gente tem que ver o número enorme de pessoas que se salvaram devido ao cinto de segurança. E isso tem tudo a ver com a primeira lei de Newton, que é a da inércia, né? Então, a tendência também, quando a gente pula de um carro em movimento, a gente continua em movimento, né? A gente não pula e pá, cai ali durinha. Não, a gente cai, se a gente tiver técnica, né, a gente cai rolando, né? Senão a gente cai e sai para sempre e continua o movimento, né, por um tempo, até que uma força pare esse movimento, tá? Então, entendida a lei da inércia aqui, né? Gente, só me diga uma coisa. Que horas? Deixa eu ver. A nossa aula vai até 10h10? Sim. Sim. Tá. Sim. Vamos continuar aqui. Ah, não, eu só preparei até aqui hoje. Só preparei essa primeira lei aqui para vocês hoje, tá? Então, aqui, ó, amanhã, vocês respondam para amanhã esses duas perguntinhas aqui de olho no tema, tá? Aí a gente continua com a segunda lei e a terceira. Não sei se dá para dar tudo amanhã, mas vamos ver, tá? Desafio, valendo nota, para fazer qualquer hora que vocês quiserem. Apresentar uma experiência sobre a primeira lei de Newton. Tá? A outra vez eu lancei o desafio e acho que só 2 apresentaram, nem lembro. Eu vi até uma coisa interessante que a Estela me mandou, mas eu não consegui ver. Tu chegou a mandar, Estela? Eu vi no e-mail, tava lá a Estela no e-mail como se tu tivesse mandado, mas aí eu fui olhar no Classroom e não tinha nada, né? Então, não entendi também o que era aquilo ali. Não sei se eu não li direito, sei lá, né? Mas a Luara mandou e o Arthur mandou, eu acho. E o Vitor mandou também, tá? Então, gente, o Henrique perguntou se é opcional. É opcional. Mas quem fizer é uma nota a mais que pode valer como uma N-1 no final do trimestre.
Vamos supor, vamos imaginar a seguinte cena, assim, ó. Ah, sei lá, o Henrique não foi bem nas provas, etc e tal, mas fez essa experiência e tal, né? Aí chega lá no final, o Henrique vai pegar a recuperação. Não, o Henrique não vai pegar a recuperação. O Henrique foi um menino que fez as experiências e não sei, entenderam? É um reforço que vocês têm, tá? Então, tá lançado. Vamos pesquisar aí as experiências sobre a primeira lei de Newton, que tá assim, chove de experiências sobre a primeira lei de Newton, tá? E façam e mostrem aqui, tá bom? Mas é opcional, tá? Então tá, gente, até amanhã então, certo? E façam esse de olho no tema aqui, tá bom? Beijo. Tchau, prof. Tchau. Tchau, Vera. Tomar um café agora para enfrentar a outra turma. Tchau, Vera. Tchau.